Se você está travado em alguma disciplina ou você já enfrentou alguma matéria difícil, esse vídeo ele é muito importante para você, porque você vai saber de uma vez por todas como aprender alguma matéria difícil. Olá, meu nome é Gisele e eu sou uma estudiosa por natureza. E assim como você, eu já passei por muitas matérias difíceis e eu sei o que você está passando. Por isso, fica aqui comigo no vídeo que eu vou te mostrar algumas dicas de como você melhorar isso e entender também por que as matérias elas parecem difíceis. Na realidade, elas não são, elas só parecem ser. Bem, eu comecei a lidar com essas matérias difíceis desde a época da faculdade, mas foi somente no mestrado que elas ficaram um pouquinho mais difíceis. Foi daí que eu comecei toda a minha jornada de entender o processo como o nosso cérebro atende. E eu te garanto que os métodos e as técnicas de estudo aplicadas de forma correta dão resultado sim. E uma das primeiras coisas que eu aprendi quando eu estava nesse caminho de entender como que o cérebro aprende é que o nosso cérebro não gosta de conceitos muito abstratos. Ele tem dificuldade de associar esses conceitos com alguma coisa que ele já conheça, e por isso você tem essa dificuldade de entender a matéria. Se a informação ela não tem sentido para o seu cérebro, ou seja, ela é muito abstrata, não tem jeito. O seu cérebro não vai conseguir processar aquela informação por causa dessa abstração. E ele acaba considerando esse conceito muito vago. E por isso você enfrenta essa dificuldade quando você está aprendendo. O cérebro ele tem então uma certa dificuldade em codificar esses conceitos que são abstratos demais para ele. Se ele não conhece, se ele não teve uma experiência com algo parecido, é realmente difícil de processar a informação. Por isso que as pessoas elas têm muito problema em entender a matemática, por exemplo. A matemática é um conjunto, um apanhado de números e letras que por si só não fazem muito sentido, e aquilo acaba te bloqueando para conseguir entender a matéria. E isso não é exclusividade na matemática, acontece também com outras disciplinas, como por exemplo a física, a química e por aí vai. E para você entender como que pode contornar esse problema, a gente tem que entender como que o cérebro funciona enquanto nós estamos estudando. Quando a gente estuda, existem duas maneiras que o nosso cérebro trabalha, o modo concentrado e o modo relaxado. No modo concentrado, é quando realmente você está concentrado em uma atividade. Pode ser estudar, pode ser assistir TV, mexer no seu celular, alguma atividade que seja complexa e vai requerer de você a sua atenção, ou seja, o seu foco atencional. E quando a gente está estudando, a gente precisa dessa atenção para conseguir concentrar naquelas informações que você quer entender e aprender, para a gente poder processar no cérebro, codificá-las e consolidá-las na nossa memória. É assim que acontece o processo de aprendizagem. Como o próprio nome desse modo já diz, o modo concentrado, você está concentrado em uma única atividade. Se a gente for comparar fisiologicamente como acontece nas nossas células, os neurônios, seria como se nós ativássemos apenas uma região dos neurônios quando a gente está nesse modo concentrado. Ou seja, você está apenas olhando para um único ponto. Já a segunda maneira que o nosso cérebro funciona enquanto a gente estuda é o modo relaxado. O modo relaxado também, como o próprio nome diz, você está realmente com a sua mente desligada. Basta que você não se concentre em nada muito complexo e você entra nesse modo de relaxamento. Se nós formos comparar também fisiologicamente como que acontece no modo relaxado, os seus neurônios não estão ativos em uma única região do cérebro. Seria como se tivesse várias áreas ativadas, porque o seu cérebro fica mais livre para fazer conexões. E daí acontece o insight, como eu falei. Esses dois modos, eles são muito importantes quando você está querendo aprender alguma coisa. E eles funcionam de forma alternada e não simultaneamente. Se você está no modo concentrado, é o modo concentrado. Se você foi para o modo relaxado, é o relaxado. Não os dois ao mesmo tempo. E entendendo como que esses modos funcionam, você pode perceber qual que é a sua dificuldade, ou seja, a origem da sua dificuldade. Pode ser que você não esteja vendo a solução do problema porque você está concentrado demais em uma única possibilidade. Aí nós entramos numa coisa chamada efeito Astellung. O efeito Astellung nada mais é do que realmente esse bloqueio. Como você não consegue ter uma visão mais ampla, você não consegue ver as outras soluções. Então você fica travado. E parece que é muito difícil você sair desse estado. Mas é simples, basta você sair do modo concentrado e ir para o modo relaxado. E no Astellung, o modo que tem maior predominância
é o modo concentrado, porque você está ali bitolado, querendo resolver aquele problema, entender aquela matéria mais difícil, só de uma única maneira. E às vezes a solução é só você realmente mudar o ponto de vista que você vai encontrá-la. Então o problema não é que você tem uma limitação de aprendizado ou que a matéria é realmente muito difícil. A matéria pode até realmente ser difícil, mas ela não é impossível de ser aprendida. Agora que você sabe como é que seu cérebro funciona, fica mais fácil de tentar resolver esses problemas e ultrapassar as barreiras das suas dificuldades. Mas antes de eu encerrar esse vídeo, eu vou deixar aqui as dicas que eu comentei com você lá no início, que vão te ajudar a sair, a destravar dessa dificuldade que você está enfrentando. Mas antes que eu dê as dicas, deixa aqui o seu like no vídeo para eu entender que esse vídeo está sendo útil para você e que eu possa trazer também mais conteúdos como esse para te ajudar a estudar e aprender melhor. Bem, a primeira dica, ela envolve um dos modos de funcionamento do cérebro quando a gente estuda, mais especificamente o modo relaxado. E qual que é a dica? É realmente descansar. Você precisa descansar. Não adianta você ficar empacado no problema, ficar bitolado em achar a solução, em ultrapassar a barreira. Se você não der um descanso, você não vai entrar no modo relaxado e conseguir fazer mais conexões para achar a solução do problema ou até mesmo compreender melhor a matéria que você está enfrentando dificuldade. E é muito fácil você entrar no modo relaxado, basta realmente você desligar a sua mente. E como é que eu desligo a minha mente? Você pode sair para dar uma volta, fazer um exercício físico, tomar um banho, assistir TV, ouvir música, dormir, inclusive, porque quando a gente dorme é onde a gente está consolidando todo o aprendizado que a gente teve durante o dia. E também você pode fazer um leve cochilo. Quando você faz isso, você desliga a sua mente, entra no modo relaxado e as ideias elas vão começando a aparecer na sua mente. E fica mais fácil para você conseguir compreender o problema, compreender a disciplina que você está enfrentando dificuldade. Agora a segunda dica é você usar a sua imaginação. Lembra que lá no início eu falei que o nosso cérebro não lida bem com conceitos muito abstratos? Pois é. O problema é que a gente não consegue tirar o abstrato para o nosso mundo real. E o meio que você faz isso, ou seja, esse caminho, é por meio da imaginação. Tente correlacionar uma situação corriqueira da sua vida com esse problema que você está enfrentando, com a situação, com o conceito dessa disciplina que você acha difícil. Para você ter uma ideia, quando Einstein estava querendo estudar, estava tentando estudar realmente a teoria da relatividade, o que ele fazia era usar a imaginação. Ele tentava ver como ocorria as situações, os contextos que ele imaginava no mundo real. E você pode fazer a mesma coisa. Traga para o mundo real, traga para o mundo palpável essa dificuldade que você está tendo. Imagine você vivendo aquela situação, vivendo o conceito, o processo da disciplina que você está tentando aprender. E realmente parece um passo de mágica. Quando você faz isso, dá um estalo na sua mente, uma virada de chave que você passa a entender com mais claridade. A terceira e última dica é se inscreva aqui no canal. Porque eu criei esse canal justamente para te ajudar a estudar e aprender com qualidade e eficiência. Então se inscreva aqui e ative o sininho para você receber mais vídeos como esse, que vão te ajudar a potencializar o seu aprendizado e ultrapassar a barreira das disciplinas difíceis, por exemplo, né? Como esse vídeo aqui que eu estou trazendo para você hoje. Como eu falei, aprender algo difícil não é impossível. Basta que você troque o seu ponto de vista para você enxergar essa sua dificuldade com outro olhar. E também saber como aplicar as técnicas e os métodos de estudo adequadamente, que vai melhorar muito o seu desempenho em aprendizagem. Aplique essas dicas que eu trouxe aqui para você hoje e você vai ver realmente que, como um passe de mágica, você vai conseguir entender melhor a disciplina que você está tendo dificuldade. Obrigada por assistir e até a próxima!